Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesse vídeo vamos falar sobre a manipulação de arquivos utilizando Python. Mais precisamente, eu vou falar sobre como é possível ler e escrever dentro de arquivos de texto utilizando scripts em Python. Bom, primeiramente é importante a gente diferenciar os tipos de arquivos que podem ser manipulados. Tá? Existem os arquivos de texto simples, ou plain text, e os arquivos binários. A gente vai considerar aqui como arquivo de texto simples o arquivo que contém apenas caracteres, né, alfanuméricos, sem formatação nenhuma. E, como arquivos binários, todos os demais arquivos possíveis e imagináveis, sejam eles arquivos de música, de vídeo, planilhas ou até mesmo arquivos .doc do Word, que são arquivos de texto, porém processados, né, tem formatação. Aqui a gente vai trabalhar com os arquivos de texto simples no Python. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes principais. Essa primeira parte eu vou mostrar como você pode ler o conteúdo de um arquivo de texto já existente. E no próximo vídeo eu vou falar sobre como você pode criar e escrever dentro de arquivos de texto usando os scripts em Python. E num terceiro vídeo posterior eu vou falar um pouco sobre os arquivos binários em si. Certo? Para a gente trabalhar com arquivos de texto no Python, a gente utiliza um objeto especial chamado objeto file. Tá? Os objetos file eles têm os métodos e os atributos que a gente utiliza para poder manipular o arquivo e também obter informações sobre esse arquivo de texto. Tá? O objeto file ele tem um atributo nome, que é o nome do arquivo que vai ser aberto, você precisa indicar esse nome do arquivo, que pode ser só o nome do arquivo ou o caminho completo do arquivo, dependendo de onde ele está localizado no disco. E também o atributo modo. O atributo modo ele indica como que o arquivo vai ser aberto. Tá? O arquivo pode ser aberto, por exemplo, somente leitura, você só consegue ler e não alterar. Ou o arquivo pode ser aberto para escrita, você consegue escrever dentro do arquivo. A gente vai ver os modos aqui na sequência. Temos vários modos de acesso a arquivos. Tá? Nessa tabelinha nós temos aqui à esquerda uma coluna com os modos possíveis e à direita o significado de cada um deles. Nesse vídeo, o mais importante para a gente é o modo R, que é o modo somente leitura, que a gente vai utilizar para abrir o arquivo e verificar o seu conteúdo. Tá? E para abrir o arquivo, a gente utiliza uma função chamada open. Tá? Essa função open, ela retorna um objeto do tipo manipulador de arquivos. Tá? É um objeto que ele é iterável, né? A gente pode fazer uma iteração por ele e realizar operações sobre o arquivo em si. A sintaxe da função open é bem simples. Como ela retorna o objeto, a gente dá um nome para esse objeto, aqui eu chamei de manipulador, recebe, função open, e aí os dois argumentos da função, que são o nome do arquivo e o modo de abertura. Tá? O arquivo é string, que indica o nome e o caminho do arquivo, se for necessário, e o modo é aquela letrinha que a gente acabou de ver na tabela, que mostra como é que ele vai ser aberto. Legal? Muito bom. Depois de aberto o arquivo de texto, a gente pode ler o conteúdo dele utilizando métodos específicos. Existem três métodos que a gente utiliza para ler o conteúdo de um arquivo de texto. Os métodos read, readline e readlines, com S no final. O método read ele vai retornar o conteúdo do arquivo inteiro numa única string. Tá? O método readline ele retorna uma linha do arquivo de texto a cada chamada. Então você chamou o método readline, vem uma linha do arquivo. Chamou de novo, vem a próxima linha. Tá? O Python mantém um ponteiro indicando a linha atual e toda vez que você executa o método readline, esse ponteiro é atualizado para ir para a próxima linha. Aí você vai fazendo as leituras. E o método readlines, ele retorna o arquivo todo, tá? Só que cada linha é separada em um valor específico dentro de uma lista, ou seja, um elemento de uma lista. Tá? Assim você consegue manipular essas linhas separadamente se for necessário. No geral, é mais fácil trabalhar com o método readlines do que com o método read, caso você precise fazer a leitura do arquivo de uma vez. E a gente vai ver isso agora nos exemplos. Então vamos para um exemplo. Meu primeiro exemplo é esse aqui. Eu vou testar os métodos read, readline e readlines. Tá? Então eu vou descomentar este código e vou explicar ele rapidamente para vocês. Então aqui eu crio o objeto manipulador do tipo file, usando a função open e passando como argumento o nome de um arquivo, arquivo.txt. Esse arquivo ele existe aqui na minha máquina, tá? Eu vou abrir aqui o sistema de arquivos.
Python, arquivo. É esse cara aqui. Tá? Arquivo.txt. Ele tem um conteúdo, tá? Tem um textozinho aqui com 4 linhas, e eu vou utilizar esse conteúdo aqui. Eu vou retornar esse conteúdo utilizando o Python. Tá? E então eu abro ele para leitura. Olha o R aqui, que é o segundo argumento. Depois, utilizando a própria função print, tá? Eu vou imprimir a mensagem método read, porque a primeira leitura que eu vou fazer vai ser com o método read. E aí, usando a função print de novo, eu chamo o objeto manipulador e especifico o método read dele, .read. O que esse método vai fazer? Vai ler todo o conteúdo desse objeto e aí a função print vai escrever na tela. Certo? Então, lembrando que manipulador contém, na verdade, o conteúdo do arquivo txt, aberto para leitura. Quando a função read é executada, o arquivo ele é todinho carregado, lido, né? E o ponteiro que indica a posição do arquivo que você está lendo vai lá para o finalzão do arquivo. Tá? De modo que se você chamar de novo a função read, você não vai ler nada, porque o arquivo já vai ter sido lido e o ponteiro está no final. Por isso, na sequência eu vou executar o método seek em cima do objeto file, que é para retornar para o começo do arquivo. O objeto seek faz isso, né? Ele manipula o ponteiro que indica a posição da linha no arquivo. Quando eu passo um argumento para ele com um número, ele vai para aquela linha. E a linha começa a contar a partir do zero. Então quando eu coloco seek 0 em cima do objeto manipulador, o ponteiro de arquivo volta para a primeira linha do texto. Assim eu posso ler de novo o mesmo texto. Depois eu faço a mesma coisa com o método readline. Só que o método readline ele lê uma linha por vez. Então quando eu chamo o método readline a primeira vez, ele lê só a primeira linha. Retorna só a primeira linha. Quando eu chamo de novo, o ponteiro de arquivo foi atualizado, ele vai retornar a segunda linha. E assim sucessivamente. Tá? Depois eu chamo também o seek 0 para voltar para o começo. E aí eu utilizo o método readlines, que vai me retornar o arquivo na forma de uma lista. Tá? E é importante, depois que você abriu um arquivo, que você o feche, tá? Para tornar o recurso disponível novamente. Então para isso a gente utiliza o método close. Manipulador, que é o nome do objeto que eu criei, ponto close. Isso aqui vai fechar a conexão ao arquivo. Certo? Então vamos executar para ver o que acontece. Run module. Ok. Tá aí. Com o método read, ele me trouxe o arquivo inteiro de uma vez. Certo? Com o método readline, ele trouxe só 2 linhas, porque eu só chamei 2 vezes e esse método ele executa uma linha por vez. Então a primeira linha e a segunda linha. Tá? Veja que aqui tem um espaço, né, uma linha em branco entre elas. Isso aqui é causado pela função print que eu usei. Tá? A função print ela coloca uma quebra de linha no final, né, um readline, um /n no final, e essa linha aqui ela é representada como uma linha em branco. Depois eu vou mostrar uma técnica para tirar isso. E o método readlines, que traz todo o conteúdo, só que na forma de uma lista. Veja que cada uma das linhas aqui é um dos elementos da lista separados por vírgulas. E olha aqui o caractere de quebra de linha que eu acabei de citar, o /n. Certo? Ele faz parte de cada uma das linhas. Cada linha dessas dentro do arquivo tem o texto que você está vendo e também o caractere de quebra de linha. Tá? Que você não enxerga, mas você vê na verdade que a linha que mudou, né? Foi para a linha de baixo. Beleza? Então tá aí, vimos esses métodos sendo utilizados. Muito bom. Dito isso, vamos para mais um exemplo agora. Vamos fazer esse exemplo aqui. Eu vou abrir o arquivo agora de uma outra forma. Tá? Em vez de usar esses métodos, que são úteis, como você já aprendeu, a gente pode também ler o conteúdo do arquivo sem a necessidade de chamar esses métodos. Para isso, a gente utiliza um laço for, como a gente está vendo aqui. Ó. Laço for. Então, teste de abertura de arquivos, tentando abrir o arquivo de texto no PC. Vou criar o objeto primeiro, manipulador igual a open, nome do arquivo, modo de leitura. E aí com o laço for eu faço assim. For, linha in manipulador. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Esse é um objeto iterável, então eu posso fazer uma iteração para ir lendo linha por linha. Aí eu faço o seguinte, linha recebe linha.rstrip. Isso aqui não é obrigatório, mas se você não fizer esse comando aqui, não der essa linha de comandos, vai acontecer aquilo que a gente acabou de ver. Né? O print ele coloca a sua própria quebra de linha, e aí você vai ter linha de texto, linha em branco, linha de texto, linha em branco. Se você quiser o texto conciso, você utiliza esse método. Porque esse método ele vai retirar o primeiro caractere.
que é justamente a quebra que o comando print colocou. Tá? O método rstrip, ele simplesmente tira um caractere do lado esquerdo, no caso o espaço do lado esquerdo. E aí eu mando imprimir o conteúdo da linha. E aí ele vai imprimir todas as linhas uma embaixo da outra. E no final a gente não pode esquecer, fechar com ponto close, certo? Então vamos testar. Run. Ok? Tá aí, ó. O texto veio direitinho, as duas frases e o conteúdo do texto dessa vez sem aquelas linhas em branco. Legal? Maravilha. Então vamos para mais um exemplo. Agora eu vou fazer o seguinte, olha que interessante, eu vou começar a brincar em cima. Eu quero contar quantas linhas tem no arquivo. Tá? Vamos supor, o arquivo está lá guardado e eu quero saber quantas linhas tem dentro dele. Então eu vou utilizar um contador para isso, tá? Que eu inicializo com o valor 0. Abro o meu arquivo, agora eu vou chamar de arq-objeto, posso chamar do que eu quiser. E usando o laço for, para cada linha no arquivo eu incremento o contador. Em vez de exibir o conteúdo, eu quero saber quantas linhas tem lá dentro. E aí depois eu mando imprimir o número de linhas no arquivo. Bem simples. E não pode esquecer de fechar o arq no final. Tá? Então vamos executar esse código. Beleza. Contando as linhas no arquivo, número de linhas no arquivo, 4 linhas. São aquelas 4 linhas de texto que a gente acabou de ver. Certo? Bem facinho para você descobrir a quantidade de linhas que tem dentro de um arquivo. É muito excelente aprender a manipular arquivos de texto assim com o Python, porque é muito comum a gente usar o Python, por exemplo, para manipular, para trabalhar com arquivos de configuração do sistema operacional. Tá? Então você pode criar scripts que abram arquivos de configuração e façam alterações dentro dele automaticamente para você. Tá? Então é muito importante você conhecer essas instruções. Bom, o próximo exemplo, olha que interessante. Eu quero que ele me retorne o conteúdo do arquivo, mas não inteiro. Apenas linhas específicas. No caso, eu quero que ele me retorne apenas as linhas que possuem a palavra Python. Algumas das linhas do arquivo têm Python, outras não têm. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar o objeto, utilizando o comando open. Eu coloquei aqui um contador, para ele contar também os números das linhas. Tá? Depois eu faço o meu laço for para a linha em arquivo. Linha igual linha rstrip, porque eu não quero que fique aquele espaço em branco entre as linhas. E aí eu utilizo um condicional if para verificar se a palavra Python está presente na linha. Se estiver, ele incrementa o contador e imprime a linha. Se não, ele não incrementa o contador e também não mostra a linha. Tá? E depois no final da execução do laço, eu mando imprimir essa mensagem. Foram retornadas tantas linhas. Tá? Tranquilo. E fecho no final. Isso aqui é um pouco parecido, sabe com o quê? Comando grep, que tem lá no Linux, né? Que a gente utiliza para, por exemplo, dentro de um arquivo, filtrar e trazer só as linhas que tem um determinado texto ou uma determinada frase que você precisa. Tá? Olha que interessante, a gente vai simular aí um funcionamento de um grep bem básico. Então vamos executar para ver em funcionamento. Ok? Tá lá, trouxe 2 linhas. Foram retornadas 2 linhas. Uma linha diz, este é um arquivo de texto criado para a aula de Python. E a segunda linha, o usaremos em diversos exemplos de manipulação de arquivos de texto com Python. Portanto, ele encontrou a palavra que eu pedi. Certo? Muito bom. Vamos ver mais um exemplinho então. Aqui um exemplinho final. Deixa eu só comentar esse cara aqui para não atrapalhar a gente. Então, último exemplo. Agora, eu quero que ele retorne também as linhas que contém uma palavra específica, só que eu vou dizer qual é a palavra em tempo de execução, tá? Em vez de vir já a palavra dentro do próprio código, hard-coded. Então, para isso, simplesmente eu vou utilizar essa linha aqui de código, né, com uma caixinha input. Então, input, digite a palavra para a busca, o usuário vai digitar ali no terminalzinho, e eu vou capturar o que ele digitou para dentro da variável palavra. Abro o arquivo para leitura. Vou usar um contador porque eu quero exibir o número de linhas que foram encontradas e aí, utilizando aquele mesmo laço for, eu verifico se a palavra que o usuário digitou está presente na linha. Se estiver, incremento o contador e aí escreve a linha na tela. Se não estiver, não faz nada. E depois eu mando ele exibir quantas linhas foram encontradas. E, no final, como sempre, ponto close. Beleza? Então vamos trabalhar aqui para
testar. Digite a palavra para a busca. Vou digitar a palavra arquivo. Arquivo. Enter. Ele encontrou a palavra arquivo em 2 linhas. Este é um arquivo de texto, né, para a aula de Python, ou usaremos em diversos exemplos de manipulação de arquivos de texto com Python. Veja que ele encontrou arquivos, né, mas a sequência de caracteres aqui é a mesma, então o S no final veio de brinde. Legal? Tranquilo? Então é isso aí, caras. Nesse vídeo a gente aprendeu a abrir um arquivo de texto com Python para leitura e verificar o seu conteúdo, né, utilizando métodos diferentes, utilizando o laço de repetição e também como vasculhar dentro do arquivo para encontrar linhas determinadas. No próximo vídeo a gente vai falar sobre como escrever dentro de um arquivo de texto, tá? Que é muito útil, por exemplo, quando você precisa alterar uma configuração dentro de um arquivo de configuração de forma automatizada. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima!